aula de ensino religioso. Hoje a nossa aula está trazendo aqui uma nova unidade, a unidade 3. Mas para que seja uma aula proveitosa, é necessário que você esteja já preparadinho para acompanhar aqui com a tia, por meio do seu livro na página 32. Certifique-se também de que você está em um local que vai lhe ajudar a ter uma melhor compreensão nessa aula de hoje, tá? Levando em consideração todas as dicas que a tia já falou, e nós vamos aqui hoje estudar sobre experiência, pureza de lábios e de coração. Alguém aqui, que está assistindo, por acaso já leu a história que vai trazer aqui na nossa unidade 3? Tem gente que gosta, de ficar lendo as histórias do livro de ensino religioso, que realmente são histórias bem legais. A tia também gosta muito das histórias que trazem aqui no nosso livro. Gente, nessa unidade, nós vamos aprender, a tia vai dizer logo para vocês o que a gente vai aprender de legal. Nós vamos aprender que Deus, ele tem uma iniciativa de perdoar as pessoas. Que se as pessoas forem buscar Deus, Deus vai perdoá-las e também vai transformá-las, tá? Vai transformá-las em instrumentos de Deus para fazer coisas boas, E falar o que Deus gostaria de falar para outras pessoas. Então, na página 34, nós temos aí, na seção onde tem A Bíblia Conta Assim, a história de um profeta. O nome desse profeta é Isaías. Ele viveu num tempo muito tumultuado da história dos reinos de Israel e de Judá, porque eles eram ameaçados pelo Império Assírio, tá? Então, gente, durante muitos anos, diversos reis governaram a região de Israel, tanto no norte como no sul. Os reis, eles se esqueceram da orientação de Deus e eles começaram a fazer muitas coisas erradas. Por isso que Deus mandou os seus mensageiros, Deus enviou os profetas para que levassem a mensagem para o seu povo. Então, a história de Isaías, que está aí como título, Surpreendido pelo Deus Vivo, ele nos conta que em um dia comum, de um tempo difícil, então muito turbulento, cada um seguiu o seu próprio caminho. E naquela época, ninguém ligava para Deus, nem os reis e nem o povo. Agora imagine você como é que Deus ficava diante dessa situação. Sabe que Isaías, ele teve uma visão. Tio, o que é isso, uma visão? É como se fosse uma revelação, como se ele tivesse visto tudo acordado, um sonho acordado, por exemplo. Então, Deus, ele mostrou para ele, Isaías, ele viu Deus em um trono, juntamente com os serafins, que são anjos de Deus. E esse anjo, um dos anjos, na verdade, se dirigia a Isaías segurando um instrumento que normalmente é usado por ferreiro, tá? Para pegar o ferro quando tá quente, em forma de brasa. E nessa visão, o anjo, ele encostava essa brasa na boca de Isaías e ele dizia que Isaías estava perdoado de todos os seus pecados. Porque Isaías, ele ficou com medo a princípio. Ele ficou pensando assim, ai de mim, Ou seja, o que vai ser de mim agora? Eu estou perdido, porque os meus lábios são impuros, porque eu vivo no meio de um povo que também é impuro, e com os meus próprios olhos eu vi o rei, que ele estava se referindo ao Senhor de toda a terra, que é Deus. Então, dessa forma, nessa visão, Deus também perguntou, quem seria o ajudante de Deus aqui na terra? Quem poderia ser o seu mensageiro? Isaías, ele prontamente respondeu para o Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo. Então, eles continuaram, Deus, ele relatou para Isaías a tristeza que ele tinha, porque o povo olhava, mas não enxergava, o povo escutava, mas não entendia nada, e também o povo estava com a mente muito fechada, como se eles fossem cegos e surdos. E aí, eles não conseguiam perceber o quão longe eles estavam de Deus.
né? E Deus, ele disse que se por acaso as pessoas voltassem atrás e o buscassem, com certeza Deus o perdoaria. Então Isaías, ele tinha uma missão aqui nessa terra, né? Lembrando que Isaías é um profeta que, de acordo com as histórias bíblicas, ele existiu antes de Cristo, tá? Antes do nascimento de Cristo. E Isaías, ele levou a mensagem de Deus a todos os reis e a todas as pessoas do seu tempo. Escreveu as mensagens de aviso e de esperança, anunciando um novo tempo em que Deus estaria presente, mostrando como é grande o seu amor pelos seres humanos. E agora, gente, essa história que está escrita, né, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, também no livro de Isaías, na Bíblia, é relatado no capítulo 6 e no capítulo 11, tá? São histórias que foram escritas no passado, mas que a gente consegue perceber que é muito semelhante ao que nós vivemos hoje. Então a tia pergunta a você, será que as pessoas hoje, elas também não precisam de uma mensagem? Será que existem pessoas como no tempo de Isaías, que Deus falava, mas que não ouvia a voz de Deus, não conseguiam enxergar as coisas boas que Deus faz por elas? Será que existem pessoas assim? E será que você também pode ser um mensageiro de Deus? Se você respondeu de forma afirmativa, muito bem. Eu e você também podemos ser um mensageiro de Deus, né? Nós podemos falar do amor de Deus por todos nós. Que nós possamos ter essa mensagem em nossos corações. O nosso livro, ele encerra aí a história na página 37, dizendo: voltem para o Senhor, nosso Deus. Ele tem muita compaixão e perdoa completamente. Olha só que mensagem maravilhosa, né? Nós sabemos que Deus nos perdoa e que nós também podemos falar do amor de Deus para outras pessoas. E assim nós vamos estar alegrando o coração do Senhor. Viu que maravilha? Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Façam a atividade avaliativa e depois nós vamos refletir mais nas próximas aulas sobre esse assunto. Que vocês possam ter um bom final de semana e que Deus possa continuar abençoando você e a sua família.